Em 2025, Esteio completa 70 anos, município com a menor área territorial do Rio Grande do Sul. A cidade conta com 11 mil estudantes na rede pública municipal. Em dezembro do ano passado, foi o primeiro município a ter meta de tratamento de esgoto alcançada pela Corsan, com 90,85% de cobertura de coleta e tratamento de esgoto. Agora, em março, será inaugurada a delegacia especializada em atendimento à mulher. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar para falar de Esteio. Meu convidado hoje aqui, pessoal, é o prefeito de Esteio, Felipe Costella, eleito em 2024 com 42,23% dos votos. Ele tem a política no sangue, é filho do secretário estadual de Logística e Transporte, meu amigo Juvir Costella. Ele começou na política no MDB, assim como o pai. Em 2008, foi o vereador mais jovem eleito, assumindo o primeiro de 3 mandatos. Foi líder do governo de Leonardo Pascoal, sócio aqui do Poder RS, em 2018 e 2019 e trabalhou como secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente de Esteio. Todas as segundas-feiras, seu governo tem o gabinete aberto e agora ele vai abrir o seu gabinete aqui no Poder RS. Bem-vindo finalmente ao Poder RS, Felipe. Muito obrigado, alegria estar aqui com vocês, né? Um importante programa aí para a região metropolitana. E como tu disseste, né? Temos uma trajetória aí na política, sucedendo agora, né? O prefeito muito bem eleito e reeleito, né? O Leonardo Pascoal, e agora dando continuidade a todo esse trabalho, esses indicadores, esses avanços aí que Esteio vem proporcionando para sua comunidade. Eu quero te perguntar, começar te perguntando justamente sobre isso. Esse legado positivo também é uma baita responsabilidade, né? Quando pega um governo de 8 anos, super bem avaliado pela população, com um reconhecimento estadual. Leonardo Pascoal agora é secretário municipal da Educação em Porto Alegre, na nossa capital do estado. Então, assim, ao mesmo tempo que deixa a casa organizada, que é muito bom para um prefeito que assume, traz uma carga de responsabilidade muito grande. Como é que tu pretende lidar com isso? A gente vem conversando com alguns prefeitos, né, da região metropolitana, prefeitos jovens, inclusive, e a gente sabe que a responsabilidade é muito grande, principalmente quando tu pega a sucessão do Leonardo, né, que tem mais de 80% de aprovação. O Leonardo foi reeleito com 85,5% dos votos da cidade e nós, então, pegamos um governo com mais de 80% de aprovação, mas seguimos, né, com as metas do governo, com ações de governo e com toda aquela política do mapa de governança e gestão, onde a gente consegue acompanhar semanalmente tudo que vem acontecendo na prefeitura, com reuniões semanais com secretários municipais, gabinete de governança e gestão, gabinete aberto e uma série de outras ações aí que a gente vem se comprometendo, sem contar nas 213 metas do programa de governo que a gente se comprometeu com a sociedade aí entregar nos próximos... 213 metas. 213 tem tempo aqui no Poder metas. RS, então vamos começar por elas, pelas principais. A gente tem uma das principais metas, né, do nosso governo, por exemplo, na área da segurança pública, reforçar o efetivo da Guarda Municipal com concurso público para novos guardas municipais, né? Mas tu está 7 anos sem ter nenhum latrocínio, é isso? 7 anos sem... quer reforçar mais ainda 7 anos sem ter um latrocínio, a gente investe muito em segurança pública e isso é fruto, né, Orestes, de investimento. Quando a gente investe lá em Esteio 33,8% em educação e quase 35% em saúde, só em 2 áreas eu te disse mais de 70% de investimento do nosso recurso público, a gente sabe que não é sorte, né? Que é investimento e por isso a gente obtém resultados, como por exemplo, né, mutirões que a gente vem fazendo aí de cirurgias, zerando filas de cirurgias, como o prêmio agora entregue pelo governo federal, né, da medalha da criança alfabetizada, ganhamos a medalha, o selo ouro, né, da criança alfabetizada e uma série de outras melhorias, assim como na segurança pública que nós estávamos falando. Estamos há 7 anos sem um latrocínio, mas temos viaturas novas, uma guarda muito bem armada. Não adianta chegar lá, viu, para fazer qualquer coisa que o município exporta, não deixa se criar. Exatamente. Lá nós temos um campo de atuação muito forte. Mas a que se atribui isso, né? Porque algo aqui numa região metropolitana de qualquer grande capital, isso é muito incomum. Qual é o segredo de Esteio? Nós somos a menor cidade do estado do Rio Grande do Sul em termos de território.
apenas 27 quilômetros quadrados e 1/3 dessa área é área de APP e o Parque de Exposições Assis Brasil. Então nós temos facilidade em fazer um cercamento eletrônico, vigiar a cidade com câmeras de vídeo monitoramento, né? A gente consegue atravessar do bairro Novo Esteio até o bairro Três Marias, né, que são as duas extremidades, a gente consegue fazer isso em 10, 15 minutos. Então o nosso tempo de resposta com a Guarda Municipal, Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, inclusive, é muito rápido, né? Nós temos um tempo de resposta da Guarda Municipal, em cerca de 3, 4 minutos a gente está atendendo a ocorrência. É por isso, né, pela segurança que Esteio tem e que já se espalhou um pouco, né, essa sensação de segurança e que é real em todos os municípios aqui da região metropolitana. Quem diz, eu moro em Esteio, é uma vida tranquila lá, né? A gente tem aqui, inclusive, alguns funcionários aqui do Multi-RS, da Rádio Mix, que moram em Esteio, né, por essa segurança, por essa qualidade de vida superior e por essa facilidade logística, né? Em poucos minutos está em qualquer município aqui da região metropolitana. Como é que é a questão da moradia? É muito caro morar em Esteio? Nós não temos o metro quadrado mais barato, né? Obviamente a gente, como não tem área territorial para fazer grandes habitações, o nosso crescimento ele se dá na vertical, né? Hoje nós temos umas potentes indústrias no município, mas nós temos a plena consciência que não conseguimos atrair grandes novas empresas. E a nossa zona residencial, ela acaba muito mais sendo na vertical do que na horizontal. E o plano diretor ordena isso? Ordena. Tem que revisar ou ele está atualizado? Está revisado, nosso plano diretor está revisado, né? Está atualizado e a gente segue fazendo agora o monitoramento porque as coisas são muito dinâmicas e elas mudam numa velocidade muito rápida, né? Então nós que estamos do lado de cá do poder público, a gente obviamente tem que acompanhar essas evoluções e seguir atualizando aí tanto o plano diretor como o plano de manejo das águas, enfim, então, tudo isso que a gente vem acompanhando aí em toda a região. Vamos falar desses desafios então, né? Bom, a gestão de Canoas sempre foi muito focada na entrega, né? Nos resultados. Tu fez parte do governo agora, né? Do prefeito Leonardo Pascoal. O que tu vai colocar de diferente nisso, né? O teu jeito de administrar e de ser gestor? Nós estamos, obviamente, nos aproximando do servidor público, construindo isso junto com o servidor público, porque eu dizia agora nos bastidores, há pouco tempo atrás, que lá na Prefeitura de Esteio, o problema de um é o problema de todos, né? Nós somos uma prefeitura com mais de 2.500 funcionários, então a gente precisa entender a magnitude disso tudo e trazer o servidor para dentro desse processo. O servidor estando dentro desse processo, a gente consegue dividir a responsabilidade também com a sociedade, né? Nós temos um problema lá em Esteio, por exemplo, que é alguns pontos de descarte de lixo irregular. Isso não adianta nós jogarmos a culpa para cima do poder público ou da prefeitura. Nós temos que dividir essa responsabilidade com a sociedade, que também pode ser o nosso fiscal naquele ponto de descarte irregular. Então, essas coisas novas, né, esse novo jeito de fazer política, de governar, de aproximar das pessoas, é que a gente está implementando lá, seguindo sempre, né, uma linha de indicadores para a gente saber se está no caminho certo ou no caminho errado. O que esse jeito, né? Eu estou vendo que tu é muito conciliador. O que esse jeito vem de casa, né, do teu pai e do Juvir? Eu sempre aprendi, né, e eu digo que tenho 2 ótimos professores, né? Eu tenho o pai que me criou, que vem de berço isso, eu me criei vendo ele fazer política, e depois uma grande experiência que tive com o ex-prefeito, hoje secretário de Educação de Porto Alegre, Leonardo Pascoal. Aprendi muito com o Pascoal, né, principalmente de pontuar aquilo que está certo, está errado, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, porque a gestão do executivo, né, apesar de eu estar, né, de vereador durante 3 mandatos, a gestão do executivo é muito diferente. Lá no executivo, tu precisa saber dizer o sim, mas tu também precisa saber dizer o não e explicar muito bem para o cidadão o porquê tu não consegue fazer as coisas. E hoje o cidadão ele é muito esclarecido porque a informação chega nele muito rapidamente. Instagram, Facebook, rede social, WhatsApp, grupo de WhatsApp, essa informação chega no cidadão. Então a gente precisa achar uma forma de comunicar com ele que ele também tenha empatia, nós com ele e ele conosco, da gente dividir essa responsabilidade e também ter a capacidade de se colocar um no lugar do outro. Há muito tempo se fala em aproveitar melhor o Parque de Exposições Assis Brasil, né, para o dia a dia, durante o ano inteiro. Isso acaba ficando um pouco sempre no campo das ideias, na teoria, e não entra em prática, né? Esteio teve um papel importante agora, que colocou uma sede mesmo, né, construiu uma casa lá para ser sede, né, de algumas ações do município. O que mais dá para fazer, o que está previsto nesses próximos 4 anos para integrar, né, o Parque de Exposições Assis Brasil, que é uma das grandes áreas do município, para fazer parte do dia a dia do município?
A gente acaba sempre provocando o parque, né, a fazer grandes eventos para movimentar e entregar cada vez mais eventos culturais para a nossa comunidade. Então a gente tem, né, dentro do parque a Festa dos Servidores, tem a Multifeira, tem o Festival do Japão, né? Então é uma série de eventos que a gente vai fazendo, a Expo Inter, né, que não é nosso, mas acontece em Esteio, uma série de eventos que a gente vai fazendo dentro do parque, justamente para nós ocupar esse espaço público junto da nossa comunidade. E aqui no Poder RS, então, a gente já vai dar um spoiler, né, de que nós estamos em negociação com o parque para voltar a abrir o parque nos domingos para a nossa comunidade. Só que de uma forma ordenada e organizada para que a gente também possa manter isso constante e não que por qualquer imprevisto ou problema a gente deixe de fazer, que nem aconteceu no passado. Então nós estamos organizando, né, junto à diretora Beth lá do parque, né, a subsecretária Beth do parque, junto aos diretores também, para que a gente possa abrir o parque aos domingos para a nossa comunidade. Todos os domingos? Todos os domingos. A partir de quando? Aproveitem. Aí que está, essa discussão ela depende muito mais de uma resposta do parque do que do município. O município já fez todas as tratativas, já deu todos os ok's lá e nós estamos dispostos aí a ser parceiro do parque nessa empreitada. E o que funcionaria, o que aconteceria aos domingos no Parque de Exposições Assis Brasil? O que mais funcionaria, assim, junto à comunidade seria show de artistas locais, food trucks, praça de alimentação, eventos culturais, né? A própria cultura da cidade pode se movimentar lá dentro com artesanato, né? Com os nossos artesãos, com tudo aquilo que a gente consegue movimentar e criar e fomentar no município também. Né? Gera um network também e uma coisa vai talvez até envolver os municípios da própria região metropolitana, né? Depois... Agora aqui fazer um festival multi-RS, fazer um festival da Mix lá, então a gente acaba ganhando um espaço novo, né, aqui na região metropolitana para fazer eventos aos domingos. O que depende disso, né? Qual é o custo? É limpeza, é segurança? O que cabe à prefeitura e ao parque? Na verdade, a segurança o parque já tem, a limpeza na parte de dentro o parque tem, na parte de fora a prefeitura já faz. Então, na verdade, assim, é muito mais organizar isso, né? Porque o parque é muito grande, né? A gente tem que ter um horário de abertura, um horário de fechamento. As pessoas, talvez não abrir todo o parque também. As pessoas precisam respeitar isso e a gente também delimitar algumas áreas, e as pessoas também precisam respeitar isso, né? Com gradis, enfim, para que a gente possa possibilitar aquele que quer levar o filho para andar de bicicleta, aquele que quer correr lá dentro, aquele que quer brincar, aquele que quer fazer uma atividade, né? Mas a gente precisa, e volto a dizer, dessa coparticipação da sociedade para que a gente possa ter aí, então, constantemente o parque aberto. Já conta com a gente aqui, ó, pela parte da Mix, te manda um DJ todo domingo lá para fazer em algum espaço delimitado, colocar um som, colocar música para quem está lá, tá combinado? Maravilha, combinado. E vocês já são nossos convidados aí para o terceiro final de semana de maio, estarem conosco na Multifeira, que acontece dentro da FenaSul Expo Leite. Né? Vai ser um prazer ter vocês conosco lá. Fala um pouco mais sobre essa Multifeira, que ela é uma novidade dos últimos anos aqui e merece, né, ter mais destaque. Ah, sim, a gente vem fazendo, né? A nossa Multifeira ela vem crescendo no município de Esteio. Qual a edição dela? Ela está agora na nova edição, a terceira edição, né? Nós já paramos na época da pandemia, mas agora a terceira edição, e ela vem crescendo. Começamos ali procurando os empresários, para que os empresários... Ela acontece com exposição de empresas do município. Então, nós procurávamos os empresários, conversava com eles para eles levarem os seus materiais para expor lá suas empresas, e hoje a gente já está com fila de espera aí, e certamente terão mais de 200 estandes dentro da Multifeira com os empresários de Esteio, e aí tem lá as mídias, né? Tem uma série de eventos que acontece junto, né, a FenaSul, Expo Leite, enfim. Isso, lembrando sempre que é dentro, né? Acontece paralelamente a Expo Leite e a FenaSul. Exatamente. Com quantos anos tu está, prefeito? 39. 39. 39. Nasceu em Esteio mesmo? Nasci em Esteio, Nasceu em Esteio. Achou que seria prefeito de Esteio? Chegou a sonhar com isso lá quando era criança ou adolescente? Muitas vezes. Muitas vezes. Eu dizia há pouco tempo atrás, também nos bastidores aqui, que eu me preparei para ser prefeito. Hoje em dia não existe mais espaço na política para amador. Né? Nós precisamos nos preparar, porque eu me enxergo hoje como um CEO da maior empresa do nosso município, que é a empresa pública chamada Prefeitura, né? Com mais de 80 mil clientes. Então, me preparei, me formei, me graduei, me pós-graduei, para justamente estar onde eu estou hoje e poder entregar o meu melhor para a sociedade. Que bom ouvir isso, viu, Felipe? Porque a maioria dos políticos, né, tentando ser modestos, diz assim, não, nunca imaginei, isso foi a vida que me levou.
Então, eu gosto quando alguém chega aqui e diz, não, eu queria, sonhei com isso e, mais importante que tudo, me preparei para assumir esse cargo. O que mais que tu sonhou quando era criança? Na verdade, a gente sempre, e isso tem que estar um pouco no sangue da gente também, né? Eu sempre sonhei em poder ter a oportunidade de ajudar as pessoas. Né? Isso é uma coisa que sempre teve muito comigo, assim. A gente pôde ver muito isso nas pessoas agora, durante esse difícil momento que a gente passou em 2024, em maio de 2024. E a gente vê que as pessoas, elas querem ajudar, elas são solidárias e muitas vezes elas não têm uma forma de fazer isso. Né? E as pessoas se reinventaram agora em maio de 2024 para poder ajudar o próximo. Né? Então, eu enxergo a política como uma grande ferramenta que a gente tem nas mãos de mudar a vida das pessoas para melhor. Eu, enquanto prefeito, quando eu acerto, eu mudo a vida das pessoas para melhor. E se eu cometer um erro, eu tenho que ter a plena ciência de que eu vou piorar a vida das pessoas. Né? Então, a gente tem que também se cercar de uma bela equipe, de um bom grupo de secretariado, de técnicos da área, para que a gente possa fazer uma gestão eficiente. Já pensou em algum momento em estar um dia sentado lá naquela cadeira do Palácio Piratini? A gente pensa. Só que tem uma coisa que eu aprendi com meu pai, que foi de respeitar os momentos. Né? A gente tem que respeitar uma fila e a gente tem que respeitar o nosso momento. E as pessoas diziam para mim, e aí vou contar a história aqui, né? As pessoas diziam para mim, Tchê, tu tem que derrubar o Pascoal e ser candidato no lugar dele. Aí eu dizia para as pessoas, mas se nós empurrar o Pascoal para cima, a cadeira não abre do mesmo jeito? Se puxar para baixo, abre. Mas e se empurrar para cima, não abre do mesmo jeito? E é isso que as pessoas têm que entender. Né? Para estar como prefeito, eu não preciso tirar o outro dali de uma forma negativa, mas talvez impulsionar ele para que a gente possa também ocupar esses espaços e dar a nossa contribuição e com a plena consciência de que isso é passageiro. Né? A gente tem que saber lidar muito bem, e tem pessoas que não sabem, mas a gente tem que saber lidar muito bem com esse poder, entre aspas, e a gente não pode se acostumar com ele, a gente tem que usar ele para realmente, né, mudar e transformar a vida das pessoas. Qual é a sua profissão, fora política, o que o senhor faz? Eu sou administrador, já tive empresa, né, sou gestor público, então, normalmente, antes, já trabalhei na Petrobras, né, na época, trabalhava numa terceirizada, já tivemos aí, fui sócio de uma empresa de transporte público, né? Então a gente tem aí também uma série de atividades, mas comecei muito cedo. Comecei como proprietário de uma videolocadora com 14 anos. Olha na época só. do VHS. E quando dava muito dinheiro, dava muito resultado. É verdade. Enxergou que era um negócio que ia terminar? Na verdade, foi o pai que comprou a videolocadora, né? E eu me lembro até hoje da história que ele, se valia 10 mil a locadora, ela tinha 7 em dívida. E aí nós assumimos as dívidas, enfim. Só que na hora de vender, quando nós vendemos, a gente trocou por um terreno onde a gente construiu a nossa casa. Olha então só. eu me lembro quanto valorizou. Foi um bom negócio. Foi um ótimo negócio. Um bom negócio. Quem são os outros jovens gestores que estão por nascer ali em Esteio, na sua administração? Porque o Pascoal sempre me falou de ti, tá, Felipe? Sempre disse, tem um jovem lá, vereador, secretário, né? Vocês ainda vão ouvir e vão falar muito com ele. Ele estava falando de ti. Tem outros jovens gestores que também podem percorrer esse caminho? A gente tem uma Câmara de Vereadores hoje muito qualificada. Né? Nós temos aí vereadores qualificados, nós temos 6 vereadores nesse nosso grupo hoje, né? No grupo de governo, que são governo dos 10, nós temos 6, mas também temos um quadro de servidores, de secretários municipais muito qualificado. Hoje é cedo para dizer ainda, né? Qual é a ordem natural das coisas, né? A ordem natural é o Felipe ir para uma reeleição, depois o vice ser o prefeito, essa é a ordem natural. No governo Pascoal agora se mostrou que nem sempre essa ordem é o que acontece. Isso. Então a gente tem que observar sim, porque o Pascoal sempre disse isso, né? Que um bom prefeito é aquele que elege o seu sucessor. E nós fomos eu acho que a única cidade da região, das cidades que foram atingidas pelas cheias que reelegeu que elegeu o sucessor. Né? Alguns prefeitos se reelegeram, enfim, mas que elegeu o sucessor... o prefeito Melo, que ele se reelegeu. Sim, reeleição, mas que elegeu o sucessor, agora me falha na memória se teve alguma outra cidade que fez a sucessão. É verdade. Me falha na memória agora, talvez tenha, me desculpa se tiver, mas me falha na memória. Mas esse tema, então, né, que foi tão doído para nós todos aqui, que residimos e que trabalhamos na região metropolitana, o que Esteio está fazendo para que isso não volte a acontecer? E começando aqui com a seguinte premissa, esse é um dos problemas mais complexos das nossas vidas.
Não existe solução simples para problemas complexos, né? Então a gente tem aí, junto ao BRDE, uma grande linha de financiamento. São 55 milhões de reais que serão investidos num programa chamado Esteio Resiliente. Esteio Resiliente é um programa, um conjunto de obras, né, de 20 novas obras que nós vamos fazer no município de Esteio. 9 delas são bacias de reservação, onde a gente vai absorver, né, conter essa água. Depois tem levantamento de taludes do arroio Esteio, do arroio Sapucaia, desassoreamento desses arroios também, mudanças de rede de drenagem e uma série de outras obras, como troca de galeria, ampliação de galeria, uma série de outras obras agora que os projetos executivos estão sendo feitos de umas delas e outras delas já estão, inclusive, com 80% delas já concluídas. É por etapa, é por fase, né? Mas fora tudo isso, a gente está fazendo hoje com as máquinas próprias desassoreamento, né, dos arroios e dos canais. Estamos contratando novos caminhões hidrojatos para desassorear a rede. Algumas redes já estamos substituindo, mas é, né, um processo que leva tempo. Em parceria com o governo do estado, a gente está esperando, obviamente, né, que faz parceria também com o governo federal, esse recurso de 6,5 bi para que a gente possa fazer a grande obra de proteção. Nós temos lá a 448, que ela não foi terminada, né? Ela foi feita a rodovia, mas o dique de proteção ele não foi acabado. E a gente, obviamente, está esperando que seja concluído, não só para Esteio, mas para toda a região. Com essas obras aqui que estão encaminhadas, quanto por cento Esteio estará protegida contra grandes enchentes? Olha, a gente nunca pode duvidar do clima, né? E nunca pode se duvidar do quanto vai chover, enfim. Mas nós tendo como referência a enchente do ano passado. Que foi histórica, né? Isso. Mas assim... Fora do comum. Fora do comum, que botou praticamente todo o Rio Grande do Sul embaixo d'água. Mas a gente sabe que se nós tivéssemos as obras do Esteio Resiliente prontas, com as bacias de reservação prontas, com os taludes levantados, nós teríamos aí certamente muito, mas muito menos gente atingida. Nós tivemos o bairro Novo Esteio muito atingido, mas aí não foi... Nós temos problemas de alagamento. A enchente é quando sobe o rio. E aí, quando sobe o rio, meu amigo, aí não tem obra de contenção que funcione. Sim, porque e aí a enchente envolve todos os municípios da região metropolitana, né? Não é Esteio por maiores obras que faz que vai resolver sozinho. Não existe isso. Se nós conversássemos ali no início de 2024 e eu te dissesse, ou tu me disseste que nós íamos ter a água passando em cima do cais, imagina, né? Nós íamos dizer, não, tá brincando comigo, né? Que nós teríamos água dentro do aeroporto, que nós teríamos água na Cidade Baixa de Porto Alegre, que nós teríamos um bairro em Esteio completamente submerso, né? Nós iríamos duvidar um do outro. Então foi algo realmente assustador. Então, fazendo essas obras já encaminhadas, Esteio certamente estará muito protegida, especialmente contra os alagamentos, que é o que atrapalha a vida, né, do cidadão no dia a dia. Que é o que atrapalha a vida, exatamente. Para encerrar, eu queria que o senhor falasse aqui, de novo, é a primeira conversa nossa, tá? É abrir o caminho aqui para estar mais presente no Poder RS em toda a nossa programação. Eu queria que o senhor falasse sobre esta parceria com a Corsan, que serve de exemplo para outros municípios. Nós fomos um dos primeiros municípios a assinar, né, essa parceria, essa PPP, e a gente sabe da importância de nós tratar o esgoto, a gente sabe também da dor de cabeça que acontece na cidade, quando o morador tem que se ligar à nova rede, enfim, mas é de fundamental importância. Hoje nós temos, né, um índice de mais de 90% atingido, né? Somos a cidade que primeiro atingiu esse índice e a gente sabe da importância de nós tratar o esgoto, de nós cuidar da nossa água, que está cada vez mais escassa, e a gente espera certamente que Esteio seja um grande exemplo para as cidades da região, né, para cidades onde ainda não se ligaram, onde a gente precisa atingir esse índice, porque é de fundamental importância aí para toda a região que as cidades aí compartilhem desse feito. Felipe Costella, prefeito de Esteio, prefeito eleito agora de Esteio, tenha todo o sucesso no teu mandato, que o teu sucesso é o sucesso de todo mundo que mora nessa cidade incrível e também de todo mundo que está aqui no entorno. Obrigado pela presença no Poder RS e volte sempre. Obrigado pelo carinho de todos e sempre que convidado me farei presente. Muito obrigado. Obrigado. Olha só, pessoal, você já imaginou mais perto do seu sonho? A Ubra Pop leva você até lá. Nas graduações híbridas e EAD, você garante 70% de desconto na matrícula e 40% no resto do curso. É a chance de fazer a graduação que você sempre sonhou, seja por vestibular, nota no Enem, transferência ou segunda graduação. A Ubra Pop oferece muitos caminhos para você alcançar os seus objetivos. Tudo isso
com a flexibilidade de horários, plataforma intuitiva e excelência de ensino. São mais de 30 cursos à sua disposição. Escolha a sua área e siga o seu caminho. Não perca tempo e descubra um mundo de possibilidades. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. O seu futuro começa agora. Ubra Pop, nossas raízes são a conexão com o futuro. Já voltamos com o Poder RS aqui no Multi RS. Voltando com o Poder RS aqui no Multi RS agora para falar sobre a capital que tem metade das vias mapeadas com o auxílio de inteligência artificial. Desde que iniciaram os trabalhos, em outubro do ano passado, já foram percorridas 52% da malha viária da cidade, resultando em cerca de 2.000 quilômetros em Porto Alegre. O trabalho é gerenciado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e quem fala conosco agora é o novo secretário Vitorino Bacejo. Boa noite, bem-vindo ao Poder RS, Vitorino. Boa noite, Orestes. Bom falar contigo. Eu vinha tentando há um tempo a gente conversar, mas agora finalmente nos encontramos. Agora deu certo. Tudo acontece na hora certa, secretário. Olha só, eu fiquei muito impressionado, né, com essa informação e quero já mostrar aqui um vídeo, tá, que vai ilustrar essa nossa conversa. Enquanto a gente mostra o vídeo aqui, secretário, pode falar que história é essa de inteligência artificial nas ruas da capital? Ok. Bem, o GIPAV, ele é um sistema que consiste na instalação de sensores nos amortecedores de 20 veículos de aplicativo, mais uma câmera na parte superior do veículo, que circulam pela cidade, e à medida que eles passarem 2 vezes pela mesma avenida, a gente já considera aquilo como detectado. Esses sensores captam pelo balanço do veículo quando tem deformações, buracos. As câmeras de segurança também identificam quando tem alguma sinalização de trânsito encoberta por vegetais ou uma faixa de segurança com a pintura ruim. Então, à medida que isso vem sendo inventariado, a gente recebe em tempo real essas informações e, a partir delas, a gente consegue agir de forma mais assertiva, seja num simples tapa-buraco ou numa recuperação estrutural de uma via ou uma recuperação de parte dessa via. E o sistema ainda não está completamente instalado, ele ainda está numa fase de implantação, a gente já opera com alguma capacidade dele que não é integral. Mas vamos lá, vamos resumir aqui de novo. Achei muito inventiva essa solução. Pode deixar aqui as imagens rodando? Pode me tirar da tela aqui, deixa as imagens ali, que eu quero que o secretário comente. A gente está vendo aqui os carros rodando, então são 20 carros de aplicativos, então não são carros da prefeitura, né? Eles foram selecionados de que forma, secretário? Isso é uma relação da empresa, que a gente contratou o sistema, com os carros de aplicativo. Eles têm critérios, o carro precisa rodar no mínimo 2.000 quilômetros por mês. Certo, então são carros que rodam bastante na capital. A gente está vendo aqui nas imagens, né? Ali as câmeras então detectando tudo que tem nas vias. Poste, sinalização, canteiro, tudo está sendo recolhido de informações por esses veículos. E quem é que capta, para onde vão essas informações e quem é que recolhe isso, secretário? Essa informação ela é através de inteligência artificial captada e enviada para dentro desse sistema. E aqui na Secretaria de Serviços Urbanos nós temos um comando com telas, onde a gente recebe tanto os dados quanto a gente consegue ficar visualizando à medida que essas informações vão entrando. Por exemplo, ele faz um ranking, ele me aponta um ranking das vias que mais tem buracos. Vamos tomar um exemplo de uma via qualquer, a Bento Gonçalves. A Bento Gonçalves, ele identificou que num trecho da agronomia ela tinha muitas deformidades. Tu consegue abrir aquela via específica, acompanhar ali pelo mapa onde estão todos os pontos com buracos ou deformações naquela via específica,
e a gente consegue atuar de forma mais assertiva, porque tu já vai no lugar já conhecendo o que está acontecendo ali. Tu não precisa mais rodar previamente para identificar os buracos. Então, a gente consegue fazer de forma mais rápida e mais assertiva. Agora, a ideia, Orestes, é que isso chegue num ponto que o próprio sistema gere uma ordem de serviço. Sim. Esse é o caminho que a gente está buscando agora, até o final, início do segundo semestre, quando as ruas estiverem 100% mapeadas. Então, a gente vai conseguir integrar ele com o sistema do Portal do Cidadão, que o próprio sistema gere uma ordem de serviço identificando o problema ali existente. Sim, quando é muito relevante, né, uma avenida com muitos buracos, com muitas ondulações, com faixa de segurança que estão apagadas, por exemplo, o sistema já detecta isso e manda uma ordem de serviço. O senhor tem ideia de quantas pessoas seriam necessárias ou quanto tempo para fazer esse tipo de mapeamento? Olha, eu acompanho, eu gosto muito eu gosto de tecnologia, então eu venho acompanhando essas transformações desde lá do governo Marquesan, quando teve a concessão da iluminação pública, que existe um comando que é um CCO, onde tu consegue identificar os pontos escuros em Porto Alegre. E eu sou da época em que a prefeitura produzia a tela que colocava na praça. Então, tudo que vem acontecendo de lá para cá fez com que se enxugasse a máquina, que ela ficasse mais eficiente. E hoje a função de um servidor, ela consiste mais na fiscalização do serviço e não mais na execução do trabalho como era antigamente feito pelos servidores. Então, é uma mudança de paradigma que não tem volta. Sim. Esse é um avanço, mas isso é um avanço progressivo que vem já de algum tempo em outros serviços aqui da Secretaria, e que provavelmente, como diz o filósofo, o mundo é aquilo que conhecemos. Provavelmente daqui a 10 anos nós vamos ter outras tecnologias que a gente consiga avançar ainda mais para que a gente tenha mais transparência, mais eficiência, uma máquina menos pesada. Então, a gente teve um ganho, assim, difícil até de mensurar com isso. E eu acredito que a gente vai ganhar ainda muito mais. Principalmente, tu conhece bem, Orestes. Eu vou te dar um exemplo. Se tu pegar uma avenida como a Perimetral em Porto Alegre, o cidadão tem o hábito de abrir um protocolo no 156 quando a árvore está na frente da casa dele, quando o buraco está na frente da casa dele, a lâmpada queimada. Agora, se ele estiver circulando numa perimetral, dificilmente ele vai parar para abrir um protocolo. Agora, esse sistema, ele tem exatamente o inverso, ele roda mais nessas avenidas. Claro. Tu vai ter uma facilidade maior de identificar esse tipo de problema. E aí problemas diversos, como tu está vendo no vídeo, que pode ser desde uma faixa de uma sinalização encoberta, um semáforo estragado, e a ideia é que ele aponte, inclusive, as bocas de lobo nas laterais das vias, que a gente consiga visualizar problema nelas. Com buracos, que normalmente que a gente chama de chupão, que é quando há um cano rompido no subsolo e ele começa a sugar e forma ali um buraco que vira uma cratera, às vezes invisível. Agora, com esse sistema, tu consegue visualizar no início e atacar antes que o problema maior aconteça. Espero que esse sistema veja também aquelas tampas de bueiro, aquelas que ficam para cima do asfalto, né, que incomodam tanto os motoristas. Orestes, isso é a primeira coisa que ele vai detectar. Porque o solavanco que ele vai sofrer no amortecedor quando ele passar numa tampa dessas, ele vai acusar e nós vamos conseguir inventariar quantas tampas tiverem. Obviamente que a gente precisa de uma reação. O sistema não vai resolver o problema, ele vai te apontar o problema. Isso que eu ia lhe perguntar, mas só uma curiosidade aqui, essas câmeras ficam então instaladas no teto dos veículos e nos amortecedores, é isso? Nos amortecedores são sensores e na frente do veículo é uma câmera. Então, os sensores, eles captam o balanço do carro e aí vão identificar essas tampas, como tu citaste agora, que é um bom exemplo. E a câmera detecta a parte visual da sinalização, seja horizontal ou vertical. O senhor não pensou em ter no seu óculos aí, que eu estou vendo aí, o senhor gosta de óculos, eu também, aquela câmera aqui instalada, o secretário também tem que andar por aí vendo o que está acontecendo pela cidade, hein? Eu sou um secretário que anda muito, eu ando muito na cidade. Tem que instalar no seu carro, tem que instalar no seu carro também. Eu gostaria de andar mais, inclusive, mas a gestão, sabe bem, né? A gestão consome muito o nosso tempo.
Gostaria, inclusive, de andar mais pela cidade. A pergunta que eu ia lhe fazer antes, o senhor provocou aqui, é o seguinte, bom, é um verdadeiro Big Brother, né? E aqui, para quem não entende direito o que é inteligência artificial, pessoal, isso aqui é inteligência artificial na veia, ajudando a melhorar a tua vida, as nossas vidas aqui, né? Aplicada na prática para trazer, primeiro, esse mapeamento que pessoas demorariam meses para fazer e talvez nem conseguissem, né? Então faz de uma forma muito rápida e eficiente. Mas aí a pergunta que fica é o seguinte, e a máquina pública tem condições hoje de atender isso que vai ser, os problemas que vão ser levantados para eles serem efetivamente resolvidos, secretário? Esse é o desafio, né, Orestes? Esse é o desafio. Eu estou aqui na secretaria há 1 mês e meio como titular, já estive no governo anterior como adjunto e te garanto, o desafio é implementar. Eu até não vejo, assim, fazendo uma análise da secretaria, especificamente aqui de serviços, essa questão do pavimento das vias não é um dos maiores gargalos que eu tenho na secretaria. Mas podas de árvores, por exemplo. Podas de árvores é um desafio gigantesco em Porto Alegre. Gigantesco. Eu espero que daqui a pouco tenhamos uma tecnologia que nos ajude também nisso. Porque... Quantas podas de árvores tem para serem feitas hoje em Porto Alegre? Isso é uma pergunta bem interessante. Hoje nós temos 19 mil protocolos em Porto Alegre abertos. Parece que nunca termina isso, né? Cada ano tem 15, 20 mil, né, protocolos. Chegamos a ter 26 já, Orestes. Que loucura. Mas a questão é, desses 19 mil, nós temos 9 mil já vistoriados e identificados, aptos a serem executados, que a gente vem executando. O que ocorre... Qual é a capacidade da Secretaria de fazer podas de árvores no mês? Quantas são feitas? Não existe, não vou pipocar na resposta, mas não existe um número exato, porque uma poda pode ser uma simples poda de uma sinalização de trânsito, tu pode fazer centenas num dia, e pode ser uma árvore que às vezes demanda 1 semana ou 2 para te suprimir. Tá, mas em média por mês, quantas são feitas? Mas nós investimos 17, nós gastamos 1,5 milhão por mês, é a nossa capacidade de gasto em podas. Nossa. Podas de recolhimento. Então hoje, eu te diria o seguinte, se eu faço 3 mil podas no mês, por exemplo, eu tenho 1.500 protocolos abertos. Então, eu vou ter sempre um saldo de 1.500 podas no mês, digamos. É um número muito hipotético. Sim. Eu estou te falando, porque hoje... A questão é que as árvores crescem, né? Então, poda tem que ser feita de tempos em tempos, pelo menos a cada 6 meses. A poda, Porto Alegre, felizmente, né, é uma cidade muito arborizada. Nós estamos aproximadamente 1.300.000 árvores só em área pública. Eu não estou nem considerando... Lá o extremo sul, a gente tem matas e reservas, enfim. Essas árvores, elas às vezes estão plantadas em locais inadequados. Às vezes a comunidade cresceu já embaixo de uma árvore gigante que hoje, se ela cair, ela vai afetar 5, 6 residências, como já aconteceu em Porto Alegre. Então, o que aumenta o desafio de tu tirar uma árvore de um local desse, ou às vezes é mais fácil tu tirar aquela comunidade que indevidamente se instalou ali embaixo. Tu tem praças públicas onde, às vezes, uma árvore pequena pode se tornar um mocó, que vai ser um refúgio de um cara que está mal intencionado ali na praça. Ela pode se tornar um foco de lixo ou atrativo para o cara colocar um lixo ali naquela moita. Então, tu tem desafios gigantescos, são vários tipos de poda. O que eu estou fazendo, que eu considero que é um avanço aqui na Secretaria. Eu não estou atacando somente os protocolos isolados. Eu estou pegando uma rua e fazendo aquela rua toda, porque se torna mais prático, mais ágil e mais eficiente. Porque não adianta eu fazer um protocolo numa rua e ir lá na Zona Norte fazer um outro protocolo. Claro. Então eu estou atacando as praças, eu estou fazendo um mutirão de praças, onde a gente vai com a equipe lá, enquanto não terminar aquela praça, ela não sai dali. Então, a gente consegue aumentar a produtividade apenas com uma questão de gestão. E isso é uma coisa que a gente tem feito aqui e tem dado um bom retorno. A pergunta se eu estou vendo uma luz no fim do túnel, ainda não. Mas até eu sair dessa secretaria, eu quero deixar uma condição muito melhor do que eu peguei com relação ao manejo arbóreo de Porto Alegre.
que é um grande desafio, né? E que afeta a vida de todo mundo quando chove, porque aí, né, os ventos, cai árvore na fiação de luz e as pessoas ficam aí horas, às vezes até dias sem luz, e o problema é a questão da árvore lá que não teve o manejo adequado, mas enfim, tem que ir fazendo, é um dia de cada vez, né, secretário? Deixa eu falar de duas coisas importantes aqui, né, e que são muito atuais. Primeiro, a conclusão da instalação da passarela temporária, né, para uso dos pedestres, durante as obras ali da nova Ponte do Salso, lá na Restinga. Fala um pouco sobre essa ponte. Que bom que puxou esse assunto. Eu gosto de conversar com um cara que está sempre atento ao que acontece. Não é porque nós já fomos colegas de governo, tá? Porque aqui eu pego mesmo. mais no pé dos meus ex-colegas do que dos outros, viu, Bacete? Eu lembro bem, fomos colegas, sim, num momento bem difícil da cidade, mas que foi uma virada de chave. Com certeza. E que está tendo continuidade, né, Bacete? Isso é importante. É verdade. A Ponte do Salso... Eu brinco com o prefeito Melo, que ele está buscando agora todos os secretários, adjuntos e secretários lá do governo Marquesan. Tá bom, já que o governo é de continuidade, tem que fazer isso mesmo. E nós temos grandes parceiros daquela época aqui, o vereador Moisés Barbosa, outros parceiros maravilhosos aqui que nos ajudam até hoje. Somos um time. É verdade. Continuamos com o nosso time. Mas a Ponte do Salso é um capítulo interessante. Quem conhece bem o extremo sul, se tu está saindo da Estrada Costa Gama ou da Edgar Pires de Castro para ir à Restinga, essa Ponte do Salso, ela faz com que essa distância diminua em mais ou menos 6 quilômetros. Qual a importância disso? Hoje tem um hospital na Restinga e um hospital na Vila Nova, que é da mesma rede. É muito frequente ambulâncias saírem do Hospital da Restinga para o Hospital Vila Nova e vice-versa. E esse atalho dessa Ponte do Salso, ela vai diminuir e pode até salvar vidas com o ganho de tempo. Claro. Além de fugir de um congestionamento gigantesco que tem na Estrada Costa Gama para acessar a Edgar Pires de Castro. Então, é uma obra que a gente vem lutando há bastante tempo. Agora a gente conseguiu demolir, fazer uma passagem provisória para pedestre. Pretendemos, em 4 meses, entregar não somente a ponte, e sim uma via já pavimentada que dá acesso à Restinga, cortando por dentro da Costa Gama, o que vai melhorar em muito a qualidade de vida daquelas pessoas que moram ali, mas também para todas as pessoas que passam por ali, que moram no Lami, ou na Pitinga. Essa é uma nova via, secretário? É uma nova via? É uma nova via. Porque o que existia ali era uma rua de chão que ia até o arroio e uma que do outro lado do arroio que entrava a Restinga e que não tinha um acesso. Tinha uma ponte precária, construída há muitos anos por um morador dali, em condições extremamente perigosas, inclusive. Então, o que a gente está fazendo? Além da ponte, a gente está largando a via, pavimentou já os 2 lados e agora vamos aumentar a passagem de pedestres para dar segurança aos moradores ali. Então, na verdade, isso é uma ponte, mas na verdade é muito mais do que isso. É um novo acesso à Restinga. Estou muito feliz de ver aquilo acontecendo, porque eu conheço bem aquela região e sei da importância que vai trazer para o desenvolvimento dali. A Restinga é uma cidade, né? E o alargamento da Edgar Pires de Castro? A Edgar Pires de Castro, ontem nós começamos a colocar a última camada de asfalto para entregar esse primeiro trecho de 1.400 metros que liga a rua Rafael Louro até a Gedeon Leite. Quando é que fica pronto? Isso já nessa semana, porque nós começamos ontem a colocar a última camada de asfalto, eu acredito com uns 4, 5 dias, porque é um trecho razoável e uma via larga, e essa camada de asfalto, ela é para cobrir toda a superfície, para ficar um asfalto uniforme, inclusive a parte antiga da via, para não ter emendas, enfim. Então, assim que nós terminarmos esse trecho, nós vamos começar o trecho que vem da Juca Batista até a Gedeon Leite, e como é uma promessa de governo do prefeito Melo, a ideia é fazer com que se duplique ou que se aumente em 2 faixas até a entrada da Restinga, que é na João Antônio da Silveira. Então, isso também vai melhorar muito o desenvolvimento dali, porque isso é uma região que há 10 anos atrás tinha uma farmácia. Hoje tem um shopping center ali, um comércio muito grande, cresceu muito. Aumentou muito o fluxo de pessoas ali, muito, em uma década. Muito. É aquele negócio que é coisa do Brasil, né? Tu constrói o Minha Casa Minha Vida lá no meio do mato e depois tu tem que levar a cidade para lá. Sim. O que acontece em Porto Alegre é muito isso. E acaba acontecendo, né?
E eu tenho uma crítica forte a isso, e aí é um posicionamento político, porque quando a gente fala em discutir o plano diretor, por exemplo, muitos são contra adensar e verticalizar a cidade nas regiões mais próximas ao centro. Mas essas mesmas pessoas que falam que isso vai desfigurar, que vai estragar a visibilidade que se tem do Rio, enfim, eles não criticam quando tu constrói um condomínio do Minha Casa Minha Vida na Pitinga, ou lá na Afonso Lourenço Mariante, a 30 quilômetros do centro, onde tu não tem ônibus, não tem escola, não tem via. E o resultado disso foi que essas regiões cresceram enormemente e hoje o poder público, com suas limitações, tem que correr para levar condições de infraestrutura para esses locais. É que esses críticos não vão morar lá na Pitinga, na Restinga, na periferia da cidade, né? Estão aqui nos seus apartamentos, no centro da cidade ou na Cidade Baixa, só criticando, viu, secretário? Infelizmente acabou o nosso tempo, o papo é bom, tem muita coisa para mostrar. Vamos combinar uma coisa? A próxima entrevista e conversa vai ser aqui do meu estúdio novo, do Multi-RS. Será um prazer. Olha aqui, ó, mostra, abre a câmera aqui, ó, Magalhães. Faz um plano aberto aqui para mostrar o sofá aqui, que está esperando aqui o secretário Bacégio, tá bom? E com muito prazer, podemos conversar diversas coisas, Orestes. Eu sei que contigo o diálogo sempre é bom e principalmente produtivo. Com certeza. Vamos fazer um programa inteiro aqui para mostrar tudo que está sendo feito na zeladoria da nossa capital de Porto Alegre. Parabéns aí pelos desafios enfrentados e toca em frente, viu? Obrigado, Orestes. Grande abraço, sucesso aí para ti. Abração. Olha só, pessoal, o Grupo PS apresenta o Marco Business Center dentro do complexo integrativo que possui 6 empreendimentos totalmente conectados. Um projeto que reúne offices e consultórios no endereço mais desejado de Capão da Canoa, junto ao acesso à cidade, em meio a um eixo de comércio, saúde, educação e serviços. Uma torre moderna e inovadora, pensada para a comodidade de profissionais e seus clientes. São 249 unidades modulares de 36 a 824 metros quadrados que fazem do Marco Business Center o empreendimento comercial mais imponente da cidade, totalmente conectado às facilidades do mall, à conveniência do maior estacionamento rotativo do litoral, com 699 vagas, e ao hospital mais completo da região. Esse é o Marco Business Center, um novo capítulo para o litoral, um marco para Capão da Canoa. Não fique de fora desse sucesso. Procure agora o seu corretor. Olha só, pessoal, Lula busca melhorar a sua popularidade? Quem avalia é o nosso comentarista lá de Brasília, o Fábio Marçal. Boa noite, Marçal, pode rodar. Boa noite, Orestes. Boa noite a todos. O presidente Lula fez um pronunciamento ontem, onde ele anunciou o programa Pé de Meia, a farmácia popular, a gratuidade de todos os remédios da farmácia popular. Então, o governo anunciou programas que ele já tinha anunciado. Mas o que leva a isso? O desespero do presidente Lula e do governo para trazer popularidade. E a popularidade do presidente, mesmo com o novo secretário Sidônio das Comunicações, cada vez cai mais. Então, Lula acha que está no achômetro, Orestes. As pessoas perto de Lula, não, o senhor tem que falar que o senhor é o craque na fala, só que mudou, Orestes. O PT, o presidente Lula, eles parecem aquele velhinho da suquita. Ele tem que saber que a linguagem mudou, tudo mudou. Não adianta anunciar pé de meia, farmácia popular gratuita para todos, mais dinheiro para a agricultura familiar, empréstimos, mais 4 bilhões de reais, mais facilidades para retirar o fundo de garantia por tempo de serviço. O presidente não está entendendo. Não é isso. As pessoas
não estão conseguindo se comunicar com o governo. Não, vamos mudar. O governo não consegue se comunicar mais com as pessoas. E daí a queda na popularidade do presidente Lula e do seu governo vai continuar, enquanto ele não descobrir a linguagem do povo, que hoje é a linguagem das redes sociais. Nós voltamos amanhã, Orestes. Olha só, o Marçal falou para Chavinho, o restaurante de comida peruana que traz novos sabores para Porto Alegre. Não perdem, ali na Anita Garibaldi, o Chavinho é um restaurante com sabores exóticos aqui na capital, com um gostinho do Peru. Agora vamos a uma reflexão da semana com o comentarista de inovação, o Rafael Weinberg. Olá, Rafa. Olá, Orestes e amigos do programa Poder RS. Rafael Weinberg novamente com vocês para uma semana que se inicia. E a reflexão da semana é a seguinte: o sucesso não tem a ver com o talento que nasce com cada um de nós, mas sim tem a ver sobre percepção e ação. Para pensar, todos nós nascemos com algum talento, alguma competência que nos torna únicos. Todos nós temos a aptidão para desenvolver algo com mais facilidade e mais maestria. Mas não é esse talento que vai te levar ao sucesso. O que te leva ao sucesso, na realidade, é a percepção desse talento. Saber quais são teus pontos fortes, tuas fortalezas e teus pontos fracos é o primeiro passo. E a segunda questão é a ação, porque uma ideia sem ação tem valor de energia zero. Então, não adianta uma boa ideia sem a gente partir para a ação. E não adianta a gente partir para a ação sem saber a percepção de quais são os nossos talentos e fortalezas. Faz sentido? Te desejo uma semana cheia de sucesso e muita ação. Faz sentido, sim, Rafa, e com essa energia boa aqui sempre do nosso comentarista de inovação, Rafa Weinberg, a gente encerra mais um Poder RS aqui no Multi RS. Tenham todos uma boa noite e fiquem bem.